Tiago, capítulo 5. Pegar Apocalipse, voltar, é um tapa. Versículo 16. Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, outras traduções, sujeito às mesmas paixões. E orou com instância, orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Querido Deus, diante de Ti nos colocamos mais uma noite, mais um dia, carentes da graça divina, carentes da visitação divina, do poder do Espírito Santo, de um despertamento, de um avivamento, de uma invasão do Senhor. Eu oro, Senhor, tendo consciência da minha mediocridade, pequenez, hipocrisia, carnalidade, incredulidade, fraqueza, imprestabilidade diante do Senhor, indignidade e atrevimento de ousar dirigir a Ti as palavras e voltar a Ti o rosto. Sei que essa congregação pensa o mesmo de si própria. Senhor, mas a despeito de nós, tem compaixão, tem misericórdia e nos visita. Faz alguma coisa. Eu não sei ao certo o que, mas eu sei que o Senhor necessita fazer, necessita operar. Os tempos são maus, as forças das trevas são muito grandes, e a igreja não pode combater com a porção de graça que ela possui. Ó Senhor, faz Teu reino avançar, receba a glória para si, nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou falar aqui algo rápido com vocês, algo simples, sobre a oração, na tentativa de trazer algum estímulo para nós, no dia de amanhã. Eu quero falar um pouco sobre oração e usar esse trecho, esse pequenino trecho de Tiago. Nós, como cristãos, nós temos um grande privilégio de nos achegarmos ante ao trono da graça. É isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, diz: chegai com ousadia ou confiadamente ante ao trono da graça, até a presença de Deus, até os átrios de Deus, lugar onde Deus está estabelecido, e podemos estar ali para conversar com Deus, ter uma audiência com o Senhor. E essa comunhão entre nós e Deus, ela é chamada de oração. Esse é um meio que Deus nos concedeu de nos achegarmos a Ele, de irmos até a Sua santa presença, de podermos compartilhar com Ele das nossas necessidades, do nosso coração. É através da oração. Ele nos deu esse mecanismo, essa ferramenta, esse meio da graça. Entretanto, irmãos, por incrível que pareça, a oração é uma das disciplinas mais negligenciadas pela igreja, pelos cristãos dos nossos dias.
o quão pouco nós fazemos uso desse exercício, dessa disciplina. Vamos imaginar, como eu já tenho falado nesse púlpito há dezenas de anos. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava restrita. Ela era apresentada através do tabernáculo. O tabernáculo tinha suas repartições. A porta, o pátio ou átrio, onde havia o altar do sacrifício, a pia, que era o lavatório, e depois tinha outra repartição, o santo lugar. No santo lugar havia os pães da proposição, 2 fileiras de 6, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Do outro lado, a menorá, os 7 candeeiros, onde o sacerdote colocava azeite e acendia para iluminar o santo lugar. O átrio, o santo lugar, e um outro lugar, chamado Santíssimo, o Santo dos Santos. Mas ele era separado por uma cortina de 33 metros de largura, 18 de altura e 30 de espessura. Ela pesava 2 toneladas, essa cortina. E ela separava o santo lugar do Santíssimo. Lá estava depositada a arca de madeira de acácia, coberta de ouro, por dentro e por fora, com a tampa do propiciatório, com 2 querubins de ouro maciço, e dentro da arca, o maná escondido, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu. O sumo sacerdote vinha e aspergia o sangue do animal que ele matava lá no altar de sacrifício. Na pia ele se lavava, porque o sangue foi aspergido para todo lugar, ele se sujou. Entrava, iluminava, acendia o candeeiro, comia um dos pães da proposição, acendia o incensário e começava a queimar. Então ele entrava, jogava o sangue na tampa, propiciatório. Então a glória, a Shekinah de Deus vinha, lambia aquele sangue. Aquela arca, o Santíssimo, era símbolo da presença de Deus. Todo Israel não tinha acesso àquele lugar, era restrito, por causa dos pecados. Só o sumo sacerdote poderia ir, porque ele ia levar o sangue e oferecia, tanto para o povo, quanto para ele mesmo. Ninguém tinha acesso direto à presença de Deus. Vem Jesus, morre na cruz, não é isso? O que ele fala? Tetelestai, está consumado. Quando Jesus diz isso, após, ele diz outra frase: em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O primeiro ato que acontece quando Jesus morre, o véu do templo, esse que tinha 2 toneladas, 30 metros de largura, 18 de altura, 33 de espessura, 2 carroças de boi puxando de um lado para o outro, não conseguiam rasgar aquele véu. Primeiro ato, o véu se rasga. O que é isso? Agora que eu, Jesus, com o meu sangue, paguei pelos pecados, eu abri o caminho que antes estava fechado. Porque Isaías 58 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, por isso do véu. Agora não tem mais. Cristo tirou a separação. A entrada para o Santíssimo está livre. Não para Deus sair, mas para nós entrarmos. Pergunta:
Quem tem feito uso desse privilégio? Está lá, aberto. Durante mais de 2000 anos, restrito, fechado. Ninguém pode entrar. Agora já faz 2000 anos que abriu. Quem está entrando? A presença está aberta, está escancarada. Eu posso ir quantas vezes quiser, a quantidade de tempo que eu quiser, no lugar que eu quiser. Eu posso entrar na presença de Deus. Talvez eu estou dando aqui a resposta para 99% dos seus problemas. J.C. Riley disse, sim, poucos oram. É algo assumido como natural, mas raramente praticado. Algo que é responsabilidade de todos, mas na realidade quase ninguém pratica. A oração. Você já parou para pensar o que é isso? Eu dificilmente conseguiria uma audiência com o presidente, dada o grau de importância desse homem. Teria que passar por tantas instâncias e tantas coisas, talvez demoraria anos para eu falar com ele. O presidente da Rússia, então, ou dos Estados Unidos, ou quem sabe o rei da Inglaterra, ou até um grande executivo. Eu não poderia, e se eu pudesse, eu entraria uma vez na presença de algum deles, por uns 10, 15 minutos, e talvez jamais teria outra oportunidade. Agora não. O Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, aquele que tem a terra como escabelo, estrado dos seus pés, te concede uma audiência livre, a qualquer hora e qualquer lugar, e o tempo que você quiser. Você simplesmente não vai. Não vai. É uma coisa muito estranha, né? Eu não sei porque que a gente é assim. Está lá. Face a face eu posso falar com ele. Temos ideia o que foi isso que foi conquistado na cruz. Aquele véu se rasgou e aquela glória, aquele fogo, aquela presença agora está disponível para nós. E é isso que nós precisamos resgatar. E Tiago vai falar isso. Ele está terminando a epístola. Ele está nas suas considerações finais. E no finalzinho, quase antes de encerrar, ele fala sobre a oração. E eu quero trazer alguns aspectos simples para que você entenda a importância. O verso 16, ele está falando sobre confissão, e aí temos um imperativo: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai. Então ele começa aqui com uma ordem: orai. Essa palavra no grego é exerçam essa prática, ou pratiquem esse exercício. Essa é a ideia. Ele ordena: orai. Pratiquem a oração, observem a prática da oração, exerçam o ofício da oração, tenham vida de oração regular. Essa é a ideia. Orai, tenha uma vida constante de oração, desenvolva a prática da oração, desenvolva o hábito da oração, desenvolva uma rotina de oração. A oração não pode ser, meu irmão, ocasional. A oração não pode ser, ela não pode ser algo que não seja regular. A maneira que a igreja moderna pratica e observa a oração não é a maneira que as Escrituras ensinam.
A oração é praticada, me fugiu a palavra aqui agora, pensa num termo, mas só quando há uma urgência, ela não é regular. Esporádica. Não pode ser esporádica. Não se pratica oração como se toma antibiótico. Quem toma antibiótico aqui todo dia? Quando é que você toma antibiótico? Quando você tem uma infecção. Os irmãos, eles praticam a oração só em casos de urgência, assim como eu uso um remédio. Não pode ser dessa forma. Ela deve ser uma prática diária, regular. E é isso que ele diz. O texto indica uma ação constante. Uma ação constante. Tenham vidas de oração regulares. Mateus capítulo 6, verso 9, diz: e quando orardes. Como? Ele não está mandando orar. Ele já está pressupondo que essa prática é observada. E quando, uma vez que vocês oram regularmente, vou ensinar vocês a orar da maneira certa, quando vocês orarem. Por isso que ele começa, e quando orardes, ele nem dá uma ordem para orar. Mateus 9. Ele já pressupõe que a igreja observa regularmente a prática de oração. Porque ela faz parte da vida da igreja. Ela é vital. Paulo, então, aos Tessalonicenses, vai apelar ainda. Ele diz, não só orem, mas orem sem cessar. O que é orar sem cessar? Ficar o dia inteiro orando? Não desistam de orar. Não parem de orar. Perseverem em orar, insistam em orar. É isso que quer dizer, orai sem cessar. Nunca pense que a oração é algo desprezível. Nunca deixe de acreditar na oração. Nunca deixe de insistir em oração. É isso que é orar sem cessar. Todos oram, não há crente que não ora, não há religioso que não ora na face da terra. Mas a questão não está aí. A questão está em insistir, em perseverar, em preservar uma vida de oração. Essa é a questão. Quem aqui não corou? Se a nossa espiritualidade fosse baseada no fato de orarmos, todos estariam nivelados, todos estariam no mesmo nível. Não haveria problema. Onde há distinção de um para o outro? É naqueles que perseveram, que insistem, é naqueles que não desistem, é naqueles que continuam. Essa é a diferença. Perseverem, não recuem, não cedam. Primeira Timóteo 2,8 diz: quero que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Paulo também ordena a oração. Em todos os lugares, em todo o tempo. Precisamos, meu irmão, praticar essa oração. Eu vou ler esse texto na íntegra. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, e sem animosidade. Veja os exemplos na Bíblia de homens de oração. Abraão orou e foi chamado de amigo de Deus. Isaac orou e colheu 100 vezes mais em tempo de crise. Jacó orou e prosperou em casa de Labão. Moisés orou e não destruiu o povo de Israel. E Deus não destruiu o povo de Israel. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Eliseu orou e o menino reviveu.
Josafá orou e Israel venceu. Daniel orou e Deus se revelou. Ana orou e Deus enviou Samuel. Esdras orou e Deus lhe deu um caminho direito. Isaías orou e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Jeremias orou e Deus lhe deu graça para suportar os opositores. Ezequiel orou e teve visões celestiais. Abacuque orou e viu Deus montado em cavalos, lutando pelo seu povo. Jesus orou para iniciar o seu ministério, orou durante seu ministério, orou na cruz. Susana Wesley orou e influenciou John Wesley. John Wesley orou e influenciou uma geração. A sua avó orou e Deus enviou Dwight Lyman Moody para a Inglaterra. John Knox orou e causou tremor e temor na rainha da Inglaterra. A ponto de dizer, eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós. Os morávios oraram, influenciados por Zinzendorf, e começaram o chamado relógio de oração, que deveria durar 24 horas por dia, todos os dias, e isso durou 100 anos. Irmãos, nós não somos uma igreja que ora. Ponto. Vamos parar de rodeio. Vamos parar. A gente não ora. Vamos parar. Somos carnal mesmo. Somos fracos. Se entrar um endemoniado aqui jogando cadeira, vocês tudo vai sair correndo e ninguém vai ter coragem de orar por ele. Mas não vai, e se orar vai passar vergonha e vai sair pelado. Igual em Atos 16. Essa que é a verdade. Vamos falar a verdade? Deus tem a misericórdia e não manda nenhum aqui. Porque se mandar, eu quero ver a batata assar. Quero ver. Você quer provar o crente? Mas eu já cansei de ver isso. É numa vigília, numa reunião no lar, ou em casa, ou na rua, ou no culto. Manifesta um demônio, mas daqueles cabra gadareno. E torce para não acontecer perto de mim, que eu sou um pastor terrível. Eu já vou olhar para você, vem cá fulano. Vem cá que eu vou te testar. A gente não ora. Por que a gente não ora? Primeiro, preguiça. Somos uma geração preguiçosa. É preguiça, assim, no mais alto grau da palavra. Preguiça! Segundo, por que a gente não ora? Entretenimento. Não dá, né, Senhor? Eu tenho Facebook, WhatsApp, Instagram, eu tenho o YouTube, Netflix, isso, e depois tem o Senhor. Então o Senhor está sendo muito disputado. Tem que atender às demandas das minhas mídias, das minhas plataformas. E postar as minhas trivialidades. Toda hora. O que eu comer, eu tenho que postar. O beija-flor, colhendo o néctar da flor, a abelha, o pólen. Não sei, qualquer coisa. De repente vê uma lata de lixo caída, tombada, eu vou postar ela e pôr kkk. Coisas valiosas custam caro. Não tem jeito. Quando você estuda, as David Brainerd, John Knox, Jonathan Edwards, esses homens, eles não tinham dinheiro, eles não tinham beleza, eles não tinham nada. Mas, claro, eles não tinham tempo para ter isso. Eles gastavam 8, 4, 6 horas por dia com Deus em oração e estudo da palavra. Não tinha tempo para isso. Não tinha jeito. Precisamos orar. Não tem jeito de ver poder se não orar. Não tem jeito de vencer o pecado se não orar. As potestades não vão ser destronadas se nós não orarmos. Não vai haver mudança. Você vai continuar essa mulher sensual, iracunda, mundana e carnal. E você será esse homem covarde que não tem expressão nenhuma no mundo espiritual, cujos demônios dão gargalhadas de você. Captou? Dão gargalhadas. Gargalhadas. Seu dinheiro, seu corpo, suas roupas, sua inteligência não oferecem nenhum perigo para o chefe do inferno. Ele não teme essas coisas. Teme um homem que ora.
Você está disposto a jogar sua televisão fora para gastar tempo com Deus? Não, não está. Esqueça, não vai ver poder. E desafio você pregar qualquer texto, qualquer enciclopédia teológica, qualquer parte da história da igreja, para refutar o que eu estou dizendo. Eu tenho do meu lado Spurgeon, que quando era elogiado sobre a sua eloquência, inteligência e memória, seus discípulos ficavam loucos. Parem, vocês estão falando besteira. Vocês não conhecem a vida de oração de Spurgeon? Beth Lloyd Jones, a mulher de Lloyd Jones, diz, vocês jamais vão conhecer o ministério de pregação do meu marido, se vocês não conhecerem a vida de oração dele. Jonathan Edwards passava, às vezes, 13 horas por dia com a escritura em oração. Hudson Taylor, o sol não nascia na China sem que Hudson Taylor tivesse de joelhos. Tem jeito de fazer diferente? Não tem, não mudou. Eu leio a Bíblia de cabeça para baixo, viro, reviro. Ela não muda. Estes princípios são irrevogáveis, imutáveis, não há como, não há. Moisés subiu no Monte Sinai e ficou 960 horas diante da presença de Deus, e quando desceu, seu rosto estava iluminando. Não tem como negociar isso. Jesus o dia inteiro fazendo milagre, curando o cego, exausto, cansado, e passava a noite inteira orando. Inteira. O homem não tinha pecado. Cheio do Espírito Santo. E precisava orar a noite inteira. E você? E eu? Aí fica esse queixume. Casamento, pecado, filhos. Não tem jeito de te ajudar. A minha cartola hoje já está ruim, não está saindo nada da minha cartola. Não tem mágica com a fé, gente. É vida, gente. É sacrifício, gente. Oh, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. Porque quem quiser achar sua vida, perdê-la-á. E quem por amor de mim perder sua vida, acha-la-á. Não tem jeito. Paulo diz, esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. É uma luta. Você precisa orar. Desligue, delete, não tem jeito, não tem como negociar essas coisas. Precisamos chorar. A última vez que nós fomos ao trono da graça, derramar copiosas lágrimas. Lágrimas pelos nossos próprios pecados, lágrimas pelos nossos parentes ímpios, lágrimas por essa nação adúltera e corrupta, lágrimas, choro, copioso choro. Neemias, quando orou pelo povo do cativeiro, orou com lágrimas, Esdras com lágrimas, Daniel confessando o pecado com lágrimas. Lágrimas. John Bunyan, meu irmão, sentiu convicção para o pecado, 18 meses chorando pelo próprio pecado. Precisamos dessas coisas. Jesus orou para Jerusalém e começou a chorar, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como galinha junto os pintinhos e tu não quiseste. Jeremias era chamado o profeta em lágrimas. Veja o livro de Lamentação. Estou abatido e quebrantado pela filha de Sião. Veja esses homens. Precisamos confessar nossa esterilidade, nossa falência espiritual. Precisamos diante de Deus assim.
Não dá, irmão, nós não podemos mais, temos que tirar essa maquiagem mundana, sofisticada que nós colocamos. Chega! Vamos voltar para a identidade da igreja primitiva, simples, humilde, rendida à oração. Tiago diz, orai. E depois ele dá razão para orar. Ele diz, muito pode a súplica de um justo por sua eficácia. O 16, orai, o imperativo. Segundo, a razão por que ele dá a ordem. Porque ele diz, muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Ele diz, por causa da sua eficácia. A ideia aqui, por causa do seu efeito poderoso. A oração é poderosa. O efeito da oração é poderoso. A oração não é lançada no ar. A oração, ela causa cataclismas. Elas têm o poder de realizar coisas notáveis. Por isso ele ordena, orem. Muito vale em seus efeitos. Abraão orou para Deus reverter uma sentença. Em alguns dias eu subverterei Sodoma, porque o seu pecado tem chegado até no céu. A Bíblia diz que Abraão se coloca e ora e diz, destruiria tu o justo com o ímpio, e ora uma vez, e ora duas, e ora três, e ora quatro, e ora cinco, e Deus se rende a Abraão, não, havendo 5 justos, eu não destruirei. Então Deus poupa a cidade, até que Ló seja tirado. Ela pode muito, seus efeitos são poderosos. Isso está em Gênesis 18 e 19. Em Números 32, 11, Moisés sobe para ficar com Deus no Monte Sinai, e o povo sai a beber, a folgar, e ergue um bezerro, e Deus é tomado de fúria, e diz, Moisés, eu vou destruir este povo, e de você começa outra nação. A Bíblia diz que Moisés, em Êxodo 32, verso 11, coloca o rosto em terra e clama e prantia e ora e roga, e vai um versículo, são 5 versículos de Moisés intercedendo, e a Bíblia diz, e Deus então se arrependeu do mal que iria fazer a Israel, porque a oração tem efeitos poderosos, ela realiza coisas notáveis. Esther a mesma coisa, o perverso Ramã, ele persuade o rei a fazer um decreto para exterminar todos os judeus da Pérsia. O texto diz que em Esther 4,16, ela propõe um jejum, ela e as servas, e pede para todo Israel, e 3 dias e 3 noites essa mulher ora, e vai até o rei, ela podia morrer, mas o rei estende o cetro, então todo aquele processo de condenação dos judeus é revertido, e Ramã é enforcado, na forca que ele preparou para os próprios judeus. Por quê? Porque Esther orou. Por quê? Porque Moisés orou. Por quê? Porque Abraão orou. E cumpriu-se o que Tiago está dizendo, muito vale a súplica de um justo. Ela tem efeitos poderosos. Eu podia citar Daniel na cova dos leões, eu podia citar Josué parando o sol e a lua, eu podia citar Ezequias, eu podia citar Davi, eu podia citar Isaías, eu podia citar Jeremias. São tantos e tantos atos e feitos notáveis realizados pelo poder da oração. Sabe por que a gente não vê milagre? Porque não ora. Sabe por que não vê coisas notáveis? Porque nós não oramos.
nós estamos tentando fazer o serviço que compete a Deus fazer, na força do nosso braço. O Senhor está dando, meu irmão, sucessivas demonstrações que nós não iremos conseguir. Não iremos conseguir. Precisamos orar. Ensinar as crianças a orarem. Agora, Tiago mostra os efeitos da oração. Ok? Ele diz para orar. Segundo, as razões, por causa dos efeitos poderosos e das coisas notáveis que ela realiza. Agora, Tiago mostra essas coisas notáveis sendo realizadas. No verso 17 mostra que a oração mexeu na meteorologia, mexeu no clima. A oração causou algo notável. Verso 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos meus sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então ele tá concitando os seus leitores a uma vida de oração, está argumentando que ela produz feitos notáveis, e agora vai mostrar esses feitos na vida de um homem. Ele usa de tantas figuras do Antigo Testamento, uma das mais poderosas, emblemáticas, enigmáticas, distintas, o profeta Elias. E diz como que foi que um homem conseguiu mobilizar o tempo, o clima, conseguiu parar as estações e reter as chuvas, dizer: chuvas, não permito que vocês desçam, nuvens recolham toda a água e não ousem atirá-las ao solo. Como ele fez isso? Com a oração. O texto diz: Elias orou. Elias orou. Só isso. E pediu para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. Isso está, não precisa abrir, fica estático aí. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, disse: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo minha palavra, segundo minha oração, nem chuva, nem orvalho, nem sereno. Confirmando o que Tiago está dizendo. A oração promove feitos notáveis. A oração tem efeitos poderosos. Quer ver um exemplo? Tiago está dizendo. Vai lá ver Elias. Ele orou e o que aconteceu? Olha os feitos notáveis. O céu reteve as chuvas. E depois ele prossegue. Um outro feito notável. Verso 18. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar os frutos. Isso está em 1 Reis 18, 42, veja só. Subiu Acabe a comer e beber, Elias, porém, subiu no cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E aí a mão do Senhor veio sobre Elias. Não, aí, cadê? Dentro de poucos minutos, o céu se enegreceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Elias orou de novo, orou pedindo uma coisa extraordinária. Que os céus retivessem. Ele orou pedindo uma coisa extraordinária.
Sabe o que aconteceu? João Gabriel. O pedido de Elias foi atendido. Você já imaginou uma coisa dessa? Quem é esse homem que pensa que é? Ele está orando, pedindo para não chover. E ele foi atendido. O céu recolheu água. E durante 3 anos e meio não veio um vapor, um respingo. Depois a Bíblia diz que Elias ora, pedindo outra coisa extraordinária, notável, conforme Tiago está dizendo. Muito vale pela sua eficácia. Agora ele falou, agora nuvens, liberem água. E foi atendido de novo. Vai e Acabe, aparelha o teu carro, porque há sinal de abundante chuva. Então choveu, desceu água. E o que o texto diz? Deu chuva e a terra fez germinar. Veja só. Tiago quer motivar os seus leitores e convencê-los a ter uma vida de oração regular, e ele dá as razões. A igreja pode realizar feitos poderosos se ela se dobrar à oração. Me mostra na história da igreja, antiga e contemporânea, um homem e uma mulher de oração que são miúdos, que são pequenos, que são fracos. Me mostra um que perdeu a ter uma vida de oração. Eu não conheço. As pessoas de mais expressão no Antigo, no Novo Testamento e na igreja moderna são aqueles que gastaram mais tempo com Deus em oração, de modo que os mais fracos no Antigo, no Novo Testamento, na igreja moderna, são os que desprezam esse exercício. A oração. Agora, Tiago vai refutar um pensamento que ele previu, que você aqui na Aliança do Calvário ia ter. Mas está falando de Elias. Eu sou João das Couve. Agora Tiago vai mostrar que grandes coisas, André, podem ser feitas por pequenos homens. Grandes coisas podem ser feitas por pequenos homens. Olha o 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, para não achar que o segredo estava em Elias. Para não falar que Elias era um ser distinto, diferente, Tiago vai dizer, Elias tinha dor de barriga, medo, sangrava, tinha insônia igual você, é isso que quer dizer. Depois que ele faz isso, 1 Reis 19, Jezabel ameaça ele, ele fica com medo. 1 Reis 19, ele foge. 1 Reis 19, ele tem depressão. 1 Reis 19, ele deita debaixo de uma árvore. 1 Reis 19, ele desiste do ministério, era igualzinho você, igual eu e você. Não tinha nada especial em Elias. É o que o Tiago está dizendo. Mas então qual era a minha diferença, minha de Elias? É que ele orava. O texto diz, Elias era um homem comum. Elias tinha as mesmas paixões. Elias teve medo. Elias teve depressão. Não tinha nada demais em Elias. Tiago está dizendo, Elias, esse
que a eficácia da oração foi vista na vida, esse que feitos poderosos foram mostrados na vida pela oração, era um homem comum. E para deixar mais clara essa ideia, para mostrar não é porque era Elias, ele vai dizer isso no verso 16. Orai um pelos outros para serem curados. Muito pode a sua eficácia. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de Elias. Está Elias aí? Moisés. Está o Superman, o Lanterna Verde, o Iron Man. Do justo. A oração que realiza feitos poderosos. A oração que realiza coisas notáveis, tais como parar a chuva e trazer a chuva, como Elias fez, é realizada por justos. Quem são justos? Os do 16, confessai vossos pecados uns aos outros, aqueles que foram perdoados dos seus pecados e foram vestidos da justiça de Cristo. Quem são esses? Qualquer cristão. O justo. Qualquer cristão. Qualquer crente que teve os seus pecados perdoados e orar com fé, pode realizar isso. É o justo. É o justo. Qualquer um que está aqui essa noite, que ousar crer, muito vale a súplica de um justo, por sua eficácia. Quem são esses? Grandes coisas podem ser realizadas por pequenos homens que oram. E homem aqui, mulher e homem, né? Vamos pôr grandes pessoas, antes que eles me obrigam a falar, você já sabe do gênero aí, né? Grandes coisas podem ser realizadas por pequenas pessoas que oram. E por fim, como Elias orou, Elias, verso 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, e orou com instância. A palavra aqui é fervor, dá a ideia aqui de duas coisas, intensidade e perseverança. Intensidade e perseverança. Como que um homem simples faz coisas notáveis através da oração? Orando com intensidade, com perseverança. Intensidade não é aquela, a ideia não é aquela oração, Senhor faz, aleluia, fixo, concentrado, ávido, intenso, determinado. Perseverança, não desistir, constância. Eu desafio você, eu duvido você não ser atendido, eu desafio você, eu pago para ver, eu desafio você, ouse crer no que eu estou pregando, ouse experimentar o que eu estou te dizendo, ouse experimentar e saia dessa posição, meu irmão, essa posição deplorável, saia desse labirinto, saia desse pântano, saia dos tentáculos da derrota, da vergonha, saia, ouse orar, ouse acordar de manhã, de madrugada, ouse a fazer votos, ouse. Eu termino com isso. Eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar,
até que tenha orado. John Bunyan. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Charles Spurgeon. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha, glória a Deus. Isso aqui tinha que ser versículo. Isso aqui queima. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Hudson Taylor. Meu Deus, eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Charles Spurgeon. Uau! Eu vou pegar uns cabras para ensinar a orar. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Samuel Shadik. O homem que mobiliza a igreja cristã para orar, estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo, Andrew Murray. Deus nada faz, a não ser em resposta à oração. John Wesley. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Agostinho de Hipona. A oração é o encontro do desejo de Deus com o desejo do homem. Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. John Bunyan. Vamos orar. Vamos orar, fecha os olhos.